um orçamento e seus números. Até quando esse modelo de orçamento que conhecemos ou desconhecemos vai continuar sendo executado no país? Essa é a discussão que vamos ter agora. Há muitos anos que eu ouço essa frase que o orçamento é uma peça de ficção. E não há como não pensar que ela se tornou uma peça de ficção em relação à capacidade do Legislativo de influir nesse orçamento. Prestação de serviço público no Brasil é um caos. As manifestações estão aí, foram outro dia. É como o senador Cristóvão disse, é saúde, é educação, é transporte e é segurança. Gente, é isso. A população, para mim, diz para as autoridades, os dirigentes políticos, para todos, para quem não quer ouvir, não ouça, mas ela disse, olha, eu não aguento mais pagar tanto imposto, nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, se eu não tenho o retorno dos serviços que eu preciso ter. Isso, para mim, é um sinal cristalino que este orçamento tem que ser rediscutido. Pode parecer uma crítica muito forte, que eu fiz parte uma vez da comissão de orçamento e não quis mais, porque se é por ficção eu vou ao cinema. E não havia o que fazer ali, na verdade, a não ser o que eu não quero. De vez em quando, emenda aqui e acolá, uma obra aqui, outra acolá. Então, eu preferi não fazer parte. Preferi solicitar ao senador Lindenberg, que aceitou como presidente, criar essa subcomissão, para discutir de uma maneira mais profunda, ainda que muito teórica. Eu fiz uma lista aqui de objetivos que, a meu ver, seriam interessantes. 3 coisas a gente precisaria. Isso é fruto do que eu vi aqui. Eu não tinha elaborado. Um orçamento para a competitividade, você falou. Como no orçamento a gente vai criar um país competitivo? O que significa infraestrutura, transporte, significa educação, ciência e tecnologia. Segundo, um orçamento para melhoria social com a distribuição de renda sustentável no longo prazo. E não essa apenas imediatista. E terceiro, o orçamento comprometido com a estabilidade da moeda. Então, seriam 3 objetivos: a estabilidade monetária, a melhoria social e o orçamento para a competitividade. Eu tenho sérias dúvidas se existe algum país no mundo que pendure no seu orçamento central uma parcela tão grande da população que se sustenta nele. Esse aqui é o ano de 2012. Eu peguei o mesmo grupo que eu estou chamando de a grande folha de pagamento, que totaliza 14,1% do PIB. Esse aí é a expressão dos 75% em percentagem do PIB. Claro, no caso aqui, representaram 73,6% do gasto em 2012. Essa despesa eu projetei até 2040, cálculo científico, não é achômetro, com base nas últimas projeções disponíveis do IBGE. O resultado é que o 14,1% vira, pasmem, 29,2% do PIB. Quer dizer, se deixar parado, aquela pedaço da pizza vai comer o resto, porque vai dobrar de 14,1% para 29,2% do PIB a despesa desse bloco. As reformas, obviamente, são indigestas politicamente, que a reação é muito forte. Por exemplo, o salário mínimo. Qual é a proposta do salário mínimo? É que a regra seja a renda, o PIB per capita, e não o PIB total. Ora, o PIB per capita parece fazer muito mais sentido, que é uma medida da produtividade, é a medida que faz muito mais sentido eu considerar no reajuste do salário mínimo. Mantém a relação salário médio e salário mínimo constante na projeção. Outra reforma sugerida, o fim da integralidade das pensões por morte no INSS. No Brasil é integral, é 100% do valor da pensão do aposentado. Este é um item, entre os itens que mais cresceram dentro do sistema INSS, é as pensões. E a diferença entre o que se gasta em pensões no Brasil, relativamente à média de países com renda per capita parecida, é muito grande. E o dado é muito conhecido, existe, não é difícil de mostrar. Então, e a maioria dos países, com exceção de poucos, pagam um valor inferior aos 100%, por uma razão muito simples. Um dos membros da família morreu.
Então, a proposta, que é um número que é muito comum em vários países, em vez de 100%, 70%, com acréscimo de 10% por dependente até chegar a 100%. Eu tenho um trabalho escrito sobre isso, que eu também vou deixar aqui. Aliás, quem quiser, isso eu estou falando para os telespectadores, é só mandar para o meu e-mail, Raul_Veloso com 2 L's, @uol.com.br, que eu mando o trabalho escrito este ano, com parceiros, com o detalhamento das projeções. Isto está disponível, eu mando por e-mail para quem quiser. Uma pergunta que eu faço com frequência é assim. No passado, eu escutava intensos debates no Congresso Nacional sobre as previsões da receita orçamentária. Nos últimos anos eu não escuto. Ninguém discute se a previsão é ruim, é boa. O bom orçamento começa com uma boa previsão da receita. Mas isso se tornou irrelevante. Por quê? Porque o que importa não é o que está no orçamento, o que importa é a execução orçamentária. Sem a consciência de que é preciso promover uma reforma em profundidade no processo orçamentário, não vai caminhar para lugar nenhum. Compromisso com resultados. Não basta saber quanto gastou por aluno, quanto gastou por internação, você precisa saber, de fato, qual é o resultado que aquilo trouxe, do ponto de vista de melhoria do aprendizado. Eu fico pensando, o que aconteceu, que eu me lembre aqui sobre imposto sobre o patrimônio, foi a não votação da proposta do senador Fernando Henrique Cardoso do imposto sobre grandes fortunas, que eu até fui favorável, mas não conseguimos maioria na oportunidade. E era até um projeto que o governo do presidente Lula, quando foi votado, estava a favor. Então, por que diminuiu a proporção de recursos arrecadados sobre o patrimônio? Eu vou falar rapidamente sobre a questão do imposto sobre o patrimônio. O que explica, senador, é fácil. A CPMF era contada com o imposto sobre o patrimônio. A ideia é que você tinha um estoque de recursos ali e o governo pegava uma parte. Com a queda da CPMF... Significativa diminuição. Foi significativa. Agora chama atenção, em qualquer comparação internacional, a baixa tributação brasileira sobre o patrimônio, inclusive sobre a renda das pessoas, em parte por conta do fato de que o governo permite o abatimento dos gastos com saúde e educação, né, privados. Eu tenho uma coisa sobre a questão do parlamento decidir pouco orçamento, etc. Eu lembro aos senhores que o parlamento analisa o orçamento das empresas estatais, né? O parlamento analisa as decisões estratégicas dos bancos públicos. E aí eu friso, conquanto todos concordemos que mais investimento público é melhor, não pior, mais investimento da administração pública, eu devo dizer também, que esses causa espécie, as pessoas prestarem pouca atenção na política de investimento do BNDES, que é um banco público, cujas prioridades são decididas nessa casa e cujo papel na alavancagem do investimento brasileiro, inclusive na parte de infraestrutura e principalmente na parte de infraestrutura, é muito grande e causa espécie que não se discute. Aqui no Brasil, eu não sei, eu conheço pouco do funcionamento do Congresso, mas eu acho que nós não temos aqui um escritório do orçamento que nem existe nos Estados Unidos, que apoia o Congresso na elaboração e na discussão e na explicitação do orçamento. Eu acho que o Congresso tinha de ter um órgão de apoio. A impressão geral que eu acho que existe por aí é que os senhores mandam no orçamento e fazem o que querem. E, na realidade, não é isso. Então, isso tem de ser mostrado com clareza para a sociedade. Eu espero que você que está assistindo tenha percebido o que a gente queria. O orçamento é fundamental para a vida de cada pessoa. É ali que se define para onde vai o seu dinheiro. E, por isso, nós estamos querendo fazer essa divulgação e debater como gastar o dinheiro do orçamento de uma maneira que melhore a vida não só dos que estão hoje, mas de todos. Até porque hoje já é impositivo do presente. O orçamento é imposto pelo presente. A gente não tem margem de pensar o futuro. A discussão fica por aqui.
Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.